na semana passada, e já sabíamos de antes, todos vocês já sabiam, que saúde é o conjunto que forma um completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E nós aprendemos também que, quando seguimos os ensinamentos de Jesus, a gente encontra essa cura plena, né, dessa saúde ideal. E nós encontramos, seguindo o Evangelho, quando nós aprendemos a curar a nossa alma, que é a origem e a causa de todos os nossos adoecimentos e também da nossa cura. Então a gente falou e nós saímos daqui das reflexões de segunda-feira passada, recebi vários comentários a respeito, todo mundo muito animado, querendo entender bem esse assunto, querendo trabalhar bem a própria cura, né? Mas acontece que existem doenças incuráveis no que diz respeito ao corpo físico. Então existem várias doenças que, por mais cuidado que tenhamos, elas acabam por destruir o corpo físico. Por mais estranho que isso possa nos parecer, quando nós renascemos, nós já trazemos dentro da nossa programação reencarnatória a doença que vai exterminar o nosso corpo físico, se for este o gênero de morte que nós escolhemos ou que os mentores que ajudaram na nossa programação reencarnatória nos impuseram pelas nossas necessidades evolutivas. Então, é por essa razão que Chico dizia que muitas das vezes a cura está na doença, porque o importante é a alma estar plena de saúde. O corpo físico é uma roupa que em algum momento a gente vai ter que deixar mesmo por aqui. Então eu repito, cada um de nós renasceu com o gênero de morte que vai partir daqui da terra. Se é velhice, se é uma doença longa, se é um mal súbito, se é uma doença mais curta, se é uma tragédia, um acidente. Então nós já nascemos com esse gênero de morte. E quando o gênero de morte é por doença, então é claro que nós teremos ainda por muito tempo neste planeta as doenças que são incuráveis. Analisando inclusive a história, a gente percebe que quando a humanidade, a tuberculose matava, aí encontraram a cura da tuberculose, aí aparece uma outra doença incurável. Quando descobre a cura daquela outra doença, aparece outra, porque a humanidade vai, por enquanto, encontrar essas doenças pelas quais nós abandonaremos aqui o corpo físico estragado por elas. Então, quando a gente está doente, a gente fica pensando, essa é a doença que veio para me matar ou veio apenas para me ensinar alguma coisa? Como sempre existe uma lei divina, mas sempre nós devemos fazer todos os nossos esforços, todos são válidos, em busca da nossa saúde. E nada, nenhum parecer médico, não tem mais jeito, nada deve tirar o nosso ânimo, que fazer com que a gente desanime, porque há algo extraordinário que nós podemos confiar sempre, que é a misericórdia divina. E sobre misericórdia, Emmanuel nos diz que a misericórdia de Deus é tão grandiosa, baseada em tanta bondade, que a intensidade da misericórdia de Deus é algo que foge à nossa compreensão. Então, só existem doenças porque a nossa alma está doente. Daí, então, a necessidade de nós trabalharmos a nossa transformação moral. Isto a doutrina nos ensina. Agora vejam o que diz a ciência. Nos últimos 10 anos,
psicoterapeutas americanos, alemães e principalmente ingleses estavam adotando o tratamento da amorterapia, porque eles acreditam piamente de que o amor cura as doenças. São os estudiosos do assunto, tá, gente? Universidade de Harvard. Eles têm várias pesquisas mostrando sobre isso. E eles também trabalham essa necessidade do crescimento individual de todos nós. Eles dizem sobre a solução de graves problemas de saúde pela religiosidade. E olha que eles não estão falando de religião, de prática, de rituais. Eles estão falando da nossa conexão com o divino, com a nossa religiosidade mesmo. Eles falam, os cientistas falam da evangelioterapia e ainda dizem que a evangelioterapia é mergulhar os nossos pensamentos nas palavras de Jesus. Quem defendeu essa tese com muito brilhantismo num congresso foi a doutora Hannah Rolfe, considerada uma das maiores psicoterapeutas ou psicólogas do século XX e psicanalista do século XX. Ela só perde a importância para Anna Freud, que é a filha de Sigmund Freud. Então, a doutora Hannah disse que Jesus olhava o paciente, penetrava no âmago daquele paciente e descobria ali a causa da doença. Ele sabia aonde estava a dor, aonde que estava o desequilíbrio na alma da pessoa e como que aquilo refletia no corpo físico. E é interessante, repito, da semana passada, ele perguntava: tu crês que eu posso te curar? Tu queres que eu te cure? Jesus fazia essas perguntas. E a doutora Hannah Rolfe diz que Jesus fazia essa pergunta porque muitos doentes não querem a cura. Porque nós usamos a doença como, olha isso aqui, como um instrumento de autorrealização que alimenta o nosso transtorno masoquista. Isso é a religião mal compreendida. Eu tenho um karma, é porque eu mereço estar doente, é porque eu preciso sofrer. E não é isso que a doença pede de nós. Não é este processo de autopunição. Ou então a pessoa estuda sem profundidade a lei de causa e efeito, os karmas, e pensam: eu estou doente, é para eu ficar doente e morrer disso. Não, não é assim que nós aprendemos. E as pessoas também, às vezes, alimentam uma doença e inconscientemente sabotam o próprio tratamento porque elas têm um ganho secundário. Sobre esse ganho secundário, a gente comentou outro dia. A pessoa doente recebe mais atenção, recebe mais carinho, não recebe muitas cobranças. Então, a gente vai boicotando a si próprio. Então, se Jesus pergunta: queres que eu te curo? A gente senta numa reunião dessa e pede: mestre, eu quero que o Senhor me cure. Eu acredito que o Senhor pode me curar. Quando a gente tem essa crença, segundo a doutora Hannah, naquele momento que a gente busca Jesus num templo religioso e diz: Jesus, me mostra o caminho de como eu consigo me curar, naquele momento as células do cérebro já começam a produzir hormônios de bem-estar e isso ocasiona uma mudança de natureza mental na pessoa e isso tudo leva a uma transformação interior.
É a ciência que diz isso. Se você acredita, Jesus, o Senhor pode me curar. Nessa entrega, nessa confiança, o seu cérebro já modifica, sai do estado de desânimo, de pessimismo e parte para o estado de otimismo. É nesse momento que a nossa cura começa. Isso foi estudado também por 2 físicos quânticos da Universidade de Harvard. Eu vou dizer como que eles explicam que essa cura funciona, tendo consciência que nem eu mesma entendo direito o que eles estão falando. Mas talvez vocês entendam. Eles descobriram que toda vez que uma pessoa ama, tem um gesto de amor, todas as vezes que a pessoa perdoa, todas as vezes que a pessoa se livra do lixo mental, do lixo emocional que ela traz dentro de si por conta de mágoas e de ressentimentos, todas as vezes, o cérebro, à semelhança de 64 neuropeptídeos que eles já conseguiram detectar, o cérebro produz uma onda vibratória semelhante ao fóton. Quem já estudou um pouquinho de mecânica quântica vai entender mais ou menos o que é isso. Eu estudei 4 meses e não entendo nada. Mas o básico a gente vai conseguir. Vejam, quando você ama, quando você perdoa, quando você procura vencer uma mágoa, o seu cérebro cria ondas. Essas ondas em forma de fóton. Esse fóton tem a peculiaridade de agrupar moléculas. Agrupa as moléculas que são absorvidas pelo nosso sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central, o cérebro, encaminha essa energia para as glândulas. Nós lembramos que no cérebro está a glândula mais importante. Alguém lembra o nome dela? Opa, pineal é a da mediunidade. A mais importante, que coordena a produção de todas as outras glândulas, é qual? Hipófise. Então, encaminha aquelas ondas vibratórias para as glândulas e a glândula exterioriza aquilo para o nosso sistema imunológico, para o sangue, para os glóbulos brancos, células T, macrófagos, o nosso sistema de defesa do organismo. Deu para entender mais ou menos? Pelo menos a gente vai sair com aquela sensação, uma causa científica existe para a fé, os bons propósitos nos curarem. Então, amor e perdão, os quânticos disseram, proporciona saúde. E afirmam, amar deixou de ser uma questão religiosa. Perdoar deixou de ser uma questão religiosa. É agora, para eles, uma questão médica. Nós estamos esperando o que para encontrar a nossa saúde? Os físicos estão admitindo isso. Então, o amor, o perdão, livrar dos ressentimentos não é mais uma virtude teológica, é uma questão de inteligência, porque tudo isso é totalmente terapêutico. E esses estudiosos, esses quânticos, eles fizeram estudos profundos do amor como medicamento, como ciência que cura, a arte de amar. Eles dizem, torna a vida mais digna e mais saudável. Isso não é religião, isso é ciência. Então, por tudo isso também a gente pode imaginar, e os cientistas também detectaram, que quando nós odiamos, guardamos ressentimentos, quando nós sentimos ciúmes mórbidos, nossos neurônios produzem um campo energético estranho, agrupa partículas do mesmo jeito, partículas piores, que são absorvidas da mesma forma
pelo sistema nervoso central, só que já não é mais partidas, não é mais o fóton, agora já é o elétron, e é claro que ele tem a capacidade de transferir para as glândulas aquele veneno e as glândulas transferirem para o nosso sistema imunológico e destruir o nosso sistema imunológico. Entendemos isso? Então, cientificamente está provado a causa aí espiritual, emocional das nossas saúdes e das nossas doenças. Se nós queremos uma vida saudável, nós precisamos aprender a amar. Essas pesquisas é um momento extraordinário que nós espíritas olhamos, porque são teorias que estão em André Luiz há séculos, não, há décadas. Está em André Luiz há décadas. O espiritismo precedeu a ciência nessas descobertas. Então vamos falar um pouquinho de karma, para a gente entender mais ainda. Quem quiser entender um pouquinho mais, no meu Instagram tem tudo que eu consegui aprender sobre karma na doutrina espírita. São várias palestras. E eu aconselho a pessoa a dar uma olhadinha para que ela saiba lidar com as próprias situações da vida, né? Que a gente traz um monte de resgate para fazer. Porque o karma, se ele for mal compreendido, ele pode levar a pessoa ao desespero, ao conformismo, ao fanatismo, ao fatalismo. Então precisamos, os hindus, eles falam essa palavra karma. Para eles, na Índia, é uma das civilizações mais antigas e mais espiritualizada, muito espiritualizada, e a gente só não reverencia a Índia mais devido à perversa divisão de castas que eles têm, onde a riqueza é muito rica e a pobreza é uma situação terrível, né? Mas eles falam do karma. E para o hindu, o karma é para ser sofrido. E pronto. Eu tenho esse karma. Pronto. É do meu destino. Ponto. Então, o hinduísmo não é uma religião cristã. Não é. Então, a proposta de Jesus e a proposta do Espiritismo vai noutra direção. Então, como devemos proceder quando a gente descobre que a gente está aí numa situação de doença e que nós raciocinamos que possa ser uma doença de uma imposição kármica. E é sempre assim, porque a doença nasce na alma por alguma coisa que a gente fez e reflete no corpo físico. Às vezes buscamos nessa existência, o que eu fiz nessa existência para merecer esse problema tão sério nos meus rins, por exemplo? O que eu fiz? Puxa, eu não fiz nada nessa existência. Então a causa está numa existência passada. Então a pessoa ou está colhendo inexoravelmente um plantio, ou aquela doença é algo que os mentores que prepararam a reencarnação achou por bem a pessoa atravessar essa experiência para aprender alguma coisa. De qualquer forma, qual é a esperança de cura se todas as doenças, enfim, são kármicas? Qual é a atitude mais adequada? Então tá, eu tenho um karma, o que eu vou fazer com ele? O que nós aprendemos estudando sobre justiça divina é que em todos os casos há esperança positiva de cura ou de uma grande melhora por meio do nosso esforço. Então tudo aquilo que a gente falou na semana passada, que nós devemos observar a nossa doença e começar a caminhar em busca do Evangelho de Jesus, porque buscando o reino de Deus, todo o resto nos será dado por acréscimo de misericórdia. Então, todas as doenças nós devemos encarar essa esperança de cura. Por quê? Porque pela lei divina, e não pela lei dos hindus, mas pela lei divina,
Nós temos um karma, não é para sofrer, nós temos um karma para nos educar e aprender alguma coisa por meio dele. No momento que o aprendizado se faz, a doença se vai. Olha o que aconteceu semana passada. Eu vou mudar um pouquinho os personagens, o local, porque eu não quero identificar a pessoa. No último domingo de setembro, nós tivemos que suspender o nosso tratamento, nossa reunião de tratamento por falta de água. Uma pessoa que eu tinha conhecido em Ribeirão Preto me perguntou se aqui tinha reunião de tratamento, eu falei que tinha. Essa moça me liga, esse casal me liga, estamos indo no último domingo de setembro. Eu disse, não precisem caminhar tão longe em busca de uma cura, em busca de Jesus. Aí perto da sua casa, na sua cidade, deve ter alguém nos moldes kardecistas que nós atendemos aqui. Ela disse, mas o meu coração está me pedindo para ir aí. E quando chegou sábado, que Marta fez a sopa de manhã, né, nos comunicou que a água tinha acabado totalmente, foi com muita tristeza que nós suspendemos a reunião de tratamento e minha primeira atitude foi ligar para essa moça, não atendeu, deixei uma mensagem. Por favor, não venha, estamos sem água. Domingo, meio-dia, a moça me telefona. Célia, eu estou aqui na porta do centro, está fechado. Meu Deus, a moça veio. Aí eu falei, você não viu minha mensagem? Ela falou, não vi. Eu falei, nossa, olha, nós vamos fazer para você um atendimento à distância. A espiritualidade, com certeza, vai valorizar o seu esforço. Nós vamos fazer o atendimento à distância para você na quarta-feira. Na quarta-feira, ela mandou o nome, o endereço, coloquei o papel com o nome e o endereço na frente de uma das médiuns que trabalha com psicofonia na quarta, mas também com cura no tratamento aos domingos. Falei, olha esse caso aqui, essa moça veio e perdeu a viagem. Ela falou, vamos olhar. Ela entrou em transe mediúnico, quando acabou ela me falou assim, essa moça, ela vai receber mais à frente o tratamento espiritual. Mas no momento, ela precisa trabalhar a flexibilidade, a maleabilidade e a intransigência. Porque se ela não trabalhar isso, fica difícil. E eu falei, como é que eu falo isso com a moça? Vão falar isso com a moça. Vão falar isso com a moça. Eu achei interessante quando falou de flexibilidade, porque flexibilidade, quando a gente é inflexível e não se dobra, o que é que dói? Os joelhos. Quando a gente acha que está carregando o mundo nas costas, o que dói? A cervical. Então, por aí vai a milenar medicina chinesa, sempre associou as doenças a determinado órgão do nosso corpo. Então, a médium em questão não sabia que a doença era na coluna. E, no entanto, ela fala de flexibilidade. Essa moça me disse, eu quero ir a Pedro Leopoldo porque eu fiz uma biópsia de um tumor na minha coluna e estou aguardando o resultado. Eu quero ir a Pedro Leopoldo com uma cirurgia espiritual. Então, ela veio, deu o que deu. Quando eu liguei para ela, eu falei, como está? Contei para ela exatamente como aconteceu. Falei, filha, se não fizer sentido para você a orientação que veio, é só você que vai saber se isso faz sentido ou não. Se não fizer sentido para você, ignora. Foi uma percepção diferente que a médium teve. Mas se fizer sentido, observe. Aí ela olhou e foi escutando e falou, nossa, faz todo o sentido do mundo. Eu tenho uma questão com meu pai que eu não aceito o que ele faz, eu não perdoo o que ele já fez, eu tenho um problema seríssimo com meu pai. O pai representa o que na nossa vida? A coluna mestra que nos sustentou e nos jogou na vida. Então, ainda tinha o caso aí da figura paterna. E eu falei, o que deu os seus exames?
A resposta que veio da biópsia foi inconclusiva. Foi inconclusiva. Então, eles pediram um exame mais profundo para ver se é realmente um tumor cancerígeno ou não. E eu, na hora, ousei a dizer a ela que aquilo era a espiritualidade dando a ela um tempo para resolver se ela queria ter um câncer ou não, que estava nas mãos dela. Vocês acham que eu exagerei? Se eu exagerei, está exagerado. Porque foi o que eu disse a ela. Falei, olha, filha, parece que está nas suas mãos. Parece que a espiritualidade está te dando um tempo. Resolva a questão da flexibilidade, da intransigência, que é essa coisa de julgar o outro com severidade, né? Quando o Espiritismo nos pede a indulgência, não julgar o outro, ter brandura quando analisar o comportamento do outro e ser intransigente conosco, nos julgar intransigentemente, sem aceitar as nossas falhas. Então, foi isso que aconteceu nesse domingo. Vamos analisar um outro caso. Os 3 próximos casos que eu vou contar, se não for hoje, vai ser depois, é de um livro sensacional que alguém escreveu sobre um médium famosíssimo nos Estados Unidos, que se chama Edgar Cayce. Ele era médium, mas ele não era espírita. Ele não queria nem saber, ele nem sabia que Kardec existiu e nem sabia essa coisa de véu do passado, que o nosso passado deve ficar tampado para que a gente não sofra com uma cruz, com uma carga tão pesada como é o passado que o véu do esquecimento encobre. E com esse médium não tinha nada disso não. Foi com ele que eu aprendi a falar com a moça, é isso, isso e isso. Porque em todos os casos ele chegava perto da pessoa e revelava. Então era um eletricista. E ele curava, fazia filas e filas e filas. E uma espécie de biógrafa do Edgar Cayce, esqueci o nome dela, ela que escreve o livro que chama Muitas Moradas. Ele percebe, ele descobre a reencarnação e fala que cada corpo é uma morada nossa. Então chamava Muitas Moradas o livro. E ela catalogou 30 mil casos, mostrando onde que a pessoa adoeceu e qual foi a emoção, qual foi o histórico do passado que fez a pessoa adoecer. Muito interessante. E o Edgar Cayce, então, ele abriu o verbo quando ele descobria onde que estava a causa da doença, né? Então, era um eletricista de 34 anos que apresentou um quadro de esclerose lateral amniotrófica, aquela ELA, a esclerose múltipla, né? E ele foi buscar cura e orientação com este vidente Edgar Cayce. E o vidente indicou a medicação, foi feito um estudo sobre a recuperação das energias do corpo dele. Ele foi orientado a mudar os pensamentos, a eliminar o ódio que ele tinha dentro dele, a eliminar a maldade que ele trazia dentro dele. Existe um quadro psicológico que chama personalidade perversa. A pessoa não chega a ser uma sociopata, mas ela sente prazer em causar o mal nos outros, até o próximo, bem próximo. Então, acho que era o caso dele, porque ele trazia a maldade em si, ele era mau. Então, ele recebe o espécie de passe, nessa transfusão de energias, recebe um medicamento e vai embora. 1 ano depois, ele volta dizendo que ele tinha tido uma melhora muito grande nos 4 primeiros meses após o atendimento, mas que logo em seguida ele teve uma recaída e ele ficou até pior do que estava antes. Então, o Edgar Cayce diz a ele: você cuidou de tomar o remédio, teve 4 meses de sossego, mas não deu atenção ao lado espiritual, a doença voltou. Não corrigiu o que tinha que corrigir e a doença voltou. Vocês estão percebendo que eu estou trazendo fatos reais
para comprovar a teoria que estamos refletindo aqui hoje? Então o médium tornou a atender esse eletricista e disse: sim, realmente a sua doença é uma doença kármica e você deve mudar as suas atitudes em relação às coisas, em relação às pessoas. Você teve uma melhora, mas você continuou presunçoso, egoísta, orgulhoso e recusou promover o seu crescimento espiritual. Você não mudou a sua atitude. E enquanto houver dentro de você ódio, maldade, inveja, orgulho, enquanto houver atitudes contrárias à paciência, à resignação, ao amor fraterno, à bondade, à ternura, não haverá cura do seu corpo. Então vocês percebem que esse médium não é espírita e não era cientista quântico. E são 3 teorias, então, que nós estamos trazendo da doutrina espírita, da mecânica quântica e agora de um médium que não era espírita. E o vidente pergunta para ele: para que você quer a sua cura? Para satisfazer seus desejos materiais? Para ter uma vida mais saudável, para você aproveitar a vida e continuar tão egoísta como você foi até agora? Se for para isso que você quer sua cura, então é preferível você permanecer doente. É aquela história que a doença cura, né? Então, caso haja uma mudança no espírito e nos objetivos de vida da pessoa, porque Jesus curava e depois ele curou um paralítico uma vez, e Eurípides Barçanufo conta que alguém vê uma lágrima. Que lágrima é aquela? O mentor diz: é o Cristo que chora. Ele está chorando pelas pessoas que não acreditam no Evangelho. Eles estão chorando pelas pessoas que não têm. Ele está chorando pelas pessoas que não têm religião. Não, ele está chorando por aqueles que têm o Evangelho na mão, mas não está no coração. Ele está triste porque ele curou um paralítico e o paralítico saiu pulando, correndo, feliz, e foi tomar todas. Era preferível ter continuado doente. Então, a melhora pode acontecer se ela acontecer no espírito. A cura virá do espírito. Porque a mudança nossa, olha essa frase: a mudança vence o karma, dizia Edgar Cayce. Disse Jesus: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, quando a gente melhora, quando a gente faz o esforço, a gente não precisa de ficar perfeito, não, gente. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de começar a caminhar no esforço próprio para sermos nós melhores do que fomos ontem. Não é tão melhor quanto fulano de tal, não. É nós melhores do que fomos ontem. Porque quando a gente parte para este propósito, a doença, ela acontece porque ela é moralmente corretiva. Ela acontece para curar a falha moral que nós trazemos no nosso psiquismo. Então nós temos que buscar os esforços de cura, mas ao mesmo tempo saber que as nossas existências nos foram dadas, não é para ficar aqui de férias, é para corrigir as fraquezas internas que nós trazemos em nós. Nós estamos aqui, segundo a questão 132 de O Livro dos Espíritos, para aprender a amar. A necessidade de vir para a Terra é para aprender a amar, é para participar junto com o Criador de construirmos um mundo realmente melhor. Então, o karma, ele pode sobrepor a força dos medicamentos. Por quê? Porque a cura só acontece de dentro para fora. Não é o passe, não é a água frutificada, não é o medicamento, não é a cirurgia só. Não é só isso. Tem que haver uma grande movimentação de dentro para fora.
nós vamos melhorando, nós fisicamente, nosso corpo vai melhorando à medida que o espírito vai se ajustando através do emprego de manter o pensamento sempre elevado nas ideias espirituais, manter a postura ética nos padrões do Evangelho em todos os momentos da nossa vida, porque no momento que você começa a manifestar-se, expressar-se, expressar as suas atitudes como uma pessoa melhor, você vai melhorando toda a sua estrutura orgânica e a cura pode acontecer.